Hoje o Almanac em Pauta vai tratar de saúde. E o Dr. João Sabino, médico do Centro de Reprodução Humana Insemine e professor da Universidade Federal, vai conversar com a gente a respeito das modificações na legislação da reprodução assistida. E é daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Hoje o Dr. João Sabino, médico do Centro de Reprodução Humana Insemine, veio bater um papo com a gente a respeito da modificação na legislação sobre reprodução assistida. Boa noite, doutor. Boa noite, Jorge. Que bom tê-lo aqui no Almanac. Eu que agradeço. Doutor, não é um assunto exatamente novo, talvez bem mais difundido a questão da reprodução assistida, né? A gente tem visto muitos programas até a respeito disso. Mas a legislação, se bem me lembro, ela já é um tanto quanto antiga, de 92. E agora, bem recentemente, houve importantes e fortes modificações, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina. O que provocou essa modificação? Quais os fatores que julgaram que agora era o momento de nós termos uma nova legislação sobre essa matéria? As duas grandes modificações em decorrência desse novo parecer do Conselho Federal foi a nova determinação do que é família, ou quem pode buscar o auxílio da reprodução assistida, e também o número de embriões a serem transferidos. Então, até então, a norma de 92, ela deixava claro que era o casal. Essa norma agora desse ano, ela diz que é qualquer indivíduo que venha buscar auxílio à reprodução assistida. Isso, para nós, transforma um pouco o tratamento que era antes ter um nenê, para agora constituir uma família. E o conceito de família, ele mudou muito nos últimos 20 anos, e o Conselho, graças a Deus, ele também foi atrás dessa modificação. Isso é uma questão muito mais abrangente do que o número de embriões. O número de embriões a serem transferidos é uma questão técnica, puramente técnica. Então, existem estudos mostrando que para tal idade não adianta transferir mais que X número de embriões, ponto. Isso já se faz há mais de 10 anos. Mas essa questão da discussão da família que é muito interessante e que a gente vê isso na prática do dia a dia. Isso tem a ver, claro, com essa modificação até do conceito de família. Aliás, a legislação já modificou isso, né? E essa modificação a gente pode considerar que é uma modificação que trouxe uma legislação atualizada em termos de mundo, em termos de Brasil? Muito, muito. O Brasil, a gente tem, na verdade, as clínicas ou quem faz reprodução assistida, nós somos legislados pela Lei de Biossegurança, pela Anvisa. A nossa regulamentação da Anvisa é a mais rigorosa do planeta, sem dúvida, é muito complicada, é muito complicada. O laboratório tem conceitos de qualidade total, é muito complicado manter um laboratório de reprodução assistida hoje. E a terceira recomendação é a do Conselho Federal. Então, o que o Conselho Federal fez foi nos colocar num patamar de igualdade com qualquer país desenvolvido do ponto de vista do que é família, quem pode buscar o serviço. Isso a gente vê no dia a dia, né? A gente estava comentando antes, a procura de casais homossexuais, duas mulheres que querem ter um filho, é bárbara hoje, é uma coisa, é todo dia mesmo. Então, são casais que querem procurar constituir família e que de alguma forma a gente vai poder ajudá-las agora. Mas isso não deve ser uma coisa tão simples e tão fácil, não bastaria só pretender. Há questões técnico-legais ligadas a isso. Como é que vocês trabalham essa parte preliminar? A paciente ela passa por uma avaliação multidisciplinar, existe psicóloga, existe assistente social, existe a própria entrevista médica, ela já faz um rastreamento importante, se existe alguma coisa por trás desse casal, se realmente o desejo é constituir família. Obrigatoriamente, vamos pegar o exemplo de duas mulheres, né? O sêmen ele tem que ser doado de forma anônima, então nós vamos buscar num banco de sêmen de forma anônima
esse casal vai escolher um sêmen que vai ser doado. Existe a parte técnica também, tem que se ver qual é a melhor técnica para se realizar o tratamento para esse casal. Então, não é tão simples o que está no papel, mas do ponto de vista de logística não é tão simples assim. E a gente tem, a partir de cada caso é um caso, tratar aquele casal da melhor forma possível. Mas então a gente mudou também um pouco o conceito, ou estendeu o conceito de reprodução assistida. Não é simplesmente aquele casal que tem dificuldades ou que tem que tratar dessa forma, não? Não. Mas a reprodução assistida, de uns 20 anos para cá, ela vem mudando um pouco. O que é reprodução assistida? Né? Antigamente era tratar casal que tinha dificuldade para engravidar. Ponto. Eu estou tentando engravidar um ano, não consigo, vou tratar. Método A, B e C é a forma de fazer. Inseminação, fertilização e tal. Hoje em dia, não. Por exemplo, a menina com 16 anos de idade que tem leucemia, ela vai fazer o tratamento quimioterápico, ela tem uma chance de 80% de cura. Só que ela vai congelar os óvulos dela antes. Ela vai usar a reprodução assistida porque depois que ela ficar curada, ela vai querer ter filho depois de 15 anos. E se ela não congelar o óvulo dela antes da quimioterapia, ela não vai conseguir ter filho. Então a reprodução assistida hoje tem uma subespecialidade chamada nos Estados Unidos de oncofertilidade, que trata especificamente disso. A reprodução assistida pode trabalhar, e foi onde começou há uns anos atrás, com a pesquisa de célula-tronco, que aí tem N aplicações, cardiologia, enfim, aí tem várias aplicações dentro da medicina. A reprodução assistida, agora especificamente o que a gente está discutindo, na constituição de famílias, né, completamente diferente do que a gente acreditava que era 30 anos atrás. Então a reprodução assistida hoje é uma especialidade muito mais abrangente do que era há algum tempo. Doutor, eu fiquei um pouquinho sem chão. Agora ficou tão grande a reprodução assistida para mim. Me diz uma coisa, assim, enfim, os médicos estão preparados para fazer essa avaliação estratégica? Aqueles que lidam com, por exemplo, doenças de risco, como nós citamos antes, a gente podia citar câncer e tantas outras atrás disso, talvez até acidentes, né? Que tenham... Como é que a medicina, os médicos estão se preparando também para trabalhar a estratégia dessa reprodução assistida? Nos Estados Unidos, há uns anos atrás, foi feita uma pesquisa que avaliava por que o paciente com câncer não era submetido a congelamento de sêmen. Congelamento de sêmen é muito fácil, é feito mais de 200 anos. Ou congelamento mais de 200 anos, é muito antigo, é muito fácil fazer congelamento de sêmen. Ou congelamento de ócito, óvulo, né? Que é feito há 40 anos, que também não é uma técnica tão nova. Por que os médicos que davam o diagnóstico de câncer para as pacientes não encaminhavam esses casais ou esses pacientes para o congelamento? Porque não conheciam a especialidade. É isso que a gente está discutindo. Existe uma dificuldade de entender que reprodução assistida não só trata casal infértil, trata muita coisa. É muito mais abrangente. A equipe, por exemplo, que a gente trabalha dentro da clínica, são mais de 20 profissionais das mais diversas áreas, desde o ginecologista até o urologista, até o oncologista, até assistente social, e tem que ser assim para tratar essa pessoa, quem está nos procurando, dessa forma. Eu vou fazer uma comparação, vou usar um exemplo talvez não muito adequado, mas é mais ou menos como a gente fazer um plano não seria um plano de aposentadoria, mas seria um plano de vida. Dá para considerar, doutor, que um adolescente que está atingido a fase madura, ele já poderia usar isso, inclusive, como um preparativo de quando ele vai optar por ter família, enfim, um planejamento familiar. Reprodução assistida visto aqui como um sinônimo de planejamento familiar. Já usam. Eu tenho muita paciente que é autoexecutiva, na faixa dos 30 a 35 anos, que não tem uma vida afetiva ainda bem determinada, não tem namorado, mas querem prevenir a sua fertilidade. Então elas congelam os óvulos são delas, e elas vão tentar seus filhos lá para os 40, 45 anos. Se não der certo, elas têm essa poupança reprodutiva, têm isso guardado. É uma técnica que não é muito complexa, é fácil de ser feito. A gente tem que deixar bem claro também que congelamento de óvulo, embrião, isso não garante filho na frente. Não existe 100%, então é 100% de garantia se eu congelar óvulo? Claro. Não, mas te dá uma segurança bem razoável. A gente falou da técnica, como é que é isso? Isso é uma cirurgia, isso é bloco cirúrgico, internação? Não, é tudo ambulatorial. A paciente toma hormônio, estimula o ovário, em vez de produzir um óvulo, que normalmente toda mulher produz, ela vai produzir de 10 a 15, nós vamos capturar isso com uma sedação. Local? É anestesia geral, mas é uma sedação, dura 10 minutos o procedimento. Em 1 hora de recuperação ela vai para casa. Vai para casa e faz o que ela queria fazer. Se ela quiser ir trabalhar, ela pode trabalhar.
vida normal. Se ela quiser ir para academia, ela pode ir para academia. De tardezinha, se ela quiser ir para academia, pode ir para academia, bem tranquilo, né? Isso é feito com bastante frequência e com resultado bem satisfatório. Essa questão dos embriões, a gente falou antes também de usar, por exemplo, o sêmen de uma pessoa desconhecida, né? Como é que funciona a questão legal disso? Simplesmente ser coletado? Existe algum protocolo? Existe algum registro? Como é que isso é retirado? Porque isso tem que ser buscado no banco de sêmen. Né? A doação de sêmen ou de óvulo ou de embrião no Brasil, ela parte do princípio do anonimato. Então, quem doou nunca vai saber para quem foi doado e quem recebeu isso nunca vai saber o doador. E da não remuneração. E esse princípio deve ser preservado, porque se eu dou preço para óvulo, eu vou dar preço para rim e para fígado. E aí vai nos complicar bastante o que a gente tem no Brasil muito bem estabelecido, que é toda a lei, toda a legislação de transplante. Isso permaneceu inalterado em relação a isso? É inalterado, isso não mudou. Então, a doação, tanto de óvulo como de sêmen, é feita através, a gente busca banco de sêmen, por exemplo. Então, especificamente sêmen, o doador vai, faz uma bateria de exame, é doado esse sêmen fica congelado, armazenado por 6 meses, o doador volta lá, faz todos os exames novamente, se forem todos comprovados negativos, aí que o sêmen é liberado para a doação. Que outras coisas não mudou? O que a lei manteve, prevaleceu de 92 com essa? A lei prevaleceu a parte do anonimato, né, essa parte do respeito ao anonimato. A lei enfatizou, e isso é importante também, usar o termo de consentimento. Tudo que é falado para o paciente está escrito de forma clara, objetiva, e a clínica tem que colocar o resultado dela no termo de consentimento. Não é o resultado que tem nos Estados Unidos, não é. O meu resultado está ali escrito, o paciente tem que ter esse acesso. O paciente tem que saber também qual é o risco da técnica, se existe algum risco. Então, tudo isso, que é o respeito ao paciente e o cuidado do paciente, isso foi mantido. Essa mudança radical, então, da reprodução assistida, isso tem sido tratado como? Da mesma forma, qualquer perfil de tratamento, vamos dizer, nós temos um caso de infertilidade, nós temos um caso, como nós estamos, de homossexuais. O tratamento é o mesmo no que diz respeito à questão ética, à montagem, à documentação, enfim, o procedimento todo? O procedimento é o mesmo. Existem casos especiais, por exemplo, eu tenho alguns casos de doação, útero substitutivo, né? A mulher não tem útero, pela legislação tem que ser parente até 2º grau para servir de doadora do útero, mas às vezes a paciente não tem parente. Então, em alguns casos, eu me submeto ao CRM. Então, pede o parecer para o CRM e o CRM devolve o parecer para a gente. Uma coisa que essa lei ela não aborda, nem essa lei, nem a biossegurança, nem a Anvisa, é o descarte de embrião. Vamos conversar sobre isso no próximo bloco, Dr. João Sabino? Com certeza. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui.